Esportiva quer passar a Gazeta Esportiva entrando na Avenida do Esporte. Muito boa noite, meu povo. E nossa comissão de frente é composta por Thiago Salazar. E por ele... Boa noite, Salazar, tudo bem? E por ele, o homem, o mito, a lenda, Osmar Garrafa. Fala, galera. E o sambão? E cadê o sambão? Deixa eu falar assim, ó. O Thiago Salazar, quem tá aí hoje é o Pachecão, é o Éder? Pacheco. Ó. Lá vem. Viu? Você samba? Eu? Aí Nada. o samba é melhor, Pachecão. Olha a matéria, hein? Olha o repique. Sabina Sato, entrando na avenida. Eu costumo ficar assim, a cervejinha assim. Só naquele... o pé não sai do lugar. Ó, Aquela louca. Bom, gente, deixa eu lá que eu não posso esse sambão. E a cuíca toca, e o... Bom, gente, é o seguinte, o programa de hoje tá do jeitinho que a gente gosta. Vem com a gente, que hoje tem muita coisa boa. E é o seguinte, ô Pachecão, depois você separa aquele assim, ó, Thiago Salazar, que nota que ele é. Aí a gente vai colocar. Concentra ali, bicho. É o público que deu a nota. Osmar Garrafa, que nota que ele é. Tem que pôr a nota aqui. Eu quero nota pro Abel também, porque pra nós vocês só estão dando 10, nota 10. Quero umas notas aí pro Abel. 5,75. Se for igual os jurados aqui 5, de São Paulo, que deram 10 para todas as baterias. Todas as baterias, todo mundo 10, ninguém errou nada. Ah, mas a bateria merece nota 10. Bom, gente, hoje nós temos informações do duelo entre São Bento e São Paulo, ao vivo lá de Sorocaba, a seca de gols dos centroavantes do trio de ferro paulista, as contas aí que os torcedores estão fazendo nessa reta final da fase de classificação no estadual, o pontapé inicial da Copa do Brasil, que é hoje, e muito mais. Ó, você quer saber uma coisa? Não mexa no seu controle remoto, ainda existe controle remoto, sei lá como que é hoje, mas não sai da poltrona, não muda de canal, nem bebe água, que a gente volta depois dessa dica. Chegando com o Gazeta Esportiva e a gente já vai imediatamente para Sorocaba, onde logo mais às 7h30 da noite o São Bento recebe o São Paulo, ainda pela 10ª rodada do Paulistão. E quem está lá é o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Tem muita gente aí, tá chovendo, como é que tá o clima? Eu não sei se só eu não estava escutando, porque eu estou com algum problema, ou se vocês também não estavam escutando, mas daqui a pouco o Silvestre volta e falando, aí a gente escuta ele. Você sabe que o São Bento é o time da nossa Letícia, né? Aliás, um beijo grande para a nossa querida Letícia Iermalavicius, nossa editora. Em breve ela estará conosco aqui, os nossos sentimentos aí, pela passagem do vovozinho dela. E ela é lá de Sorocaba, ela está lá em Sorocaba. O São Bento também provável, possível adversário do Corinthians nas quartas de final. Acho que é interessante a gente saber desse jogo justamente por causa disso. Eu, particularmente, não gostei nem um pouco. Eu fiz São Bento e Palmeiras na estreia. Você não gostou nem um pouco do quê? Do São Bento. Tá. E, recentemente, eu fiz o São Bento e Santos na Vila Belmiro. Foi uma atuação horrorosa. Mas As equipes, né? Não sei se você concorda, as equipes que pelo menos me mostraram melhor, tirando os chamados grandes, tal, que provavelmente serão os adversários aí dos grandes, é o Água Santa e o São Bernardo. São Bernardo, principalmente. Tem Água o Red Bull Santa e São Bragantino, Botafogo de Ribeirão correndo por fora. Na partida contra o São Paulo, no último jogo contra o São Paulo contra a Inter de Limeira, terminado o jogo, a gente ficou numa resenha com o Rogério Ceni. Como o Rogério antecipou a entrevista e tal, ficamos lá numa resenha. E o Rogério fez muitos elogios a São Bernardo também e a Água Santa. Sim, ao São Bernardo principalmente. Ele falou, São Bernardo... O Água Santa é o time arrumadinho. O São Bernardo é o time que te agride. É o time do interior que não tem medo. São Bernardo vai dar cima. trabalho. São Bernardo que é o enfrenta o Palmeiras, né? Tanto que o Corinthians está querendo pegar o jogador lá do São Bernardo. Sim, tá, já está quase tudo certo, a gente deve falar isso mais para frente. Uma curiosidade é isso, né? O Palmeiras provavelmente vai terminar a primeira fase na ponta, na liderança, e vai pegar, pelo jeito, o adversário mais difícil, que é o São Bernardo. Não, mas vai passar tranquilamente. Não, acredito que vai passar. E o Corinthians também passa, o São Paulo hoje passa também. Aliás, o Silvestre deve falar sobre isso. Esse jogo é importante para o São Paulo porque o Corinthians ultrapassou o São Paulo na tabela. Venceu agora por 3-0, passou o São Paulo na tabela. E assim, a chance de termos um majestoso na semifinal é muito grande. Opa! Só que aí é um jogo só, quem estiver na frente na tabela joga em casa.
Então, Corinthians e São Paulo... Pode ser na Neoquímica Arena. Exato, ou no Morumbi. Ou no Morumbi, se o São Paulo ganha hoje. Se ganhar hoje, passa o Corinthians. E o São Paulo se ganha perder hoje, gente. Fica abaixo do Corinthians. E aí só vai faltar mais uma rodada, a briga é essa. São Paulo ganha hoje pra você? São Paulo é complicado, jogo complicado, mas acho que ganha sim. E o que o Salazar está colocando é importante, e o próprio Rogério conversava com a gente nesse sentido. Ele falou, é claro que a gente tem que fazer os pontos para buscar a classificação, vale a classificação, mas a gente tem que estar de olho na somatória dos pontos. É isso. Por esse aspecto de decidir, por exemplo, contra o Corinthians em Itaquera, é complicado, é melhor jogar no Morumbi. Morumbi. Não para, viu? Só para lembrar, a pontuação não para. Então vai jogar as quartas de final. Passar para a semifinal vencendo é muito mais importante do que passar empatando. Principalmente dependendo de quem está na sua frente. Exatamente. Hoje o São Paulo ganha de 4-1. Quer dar seu palpite? Ô, louco, que beleza, hein? Chuva de gols. Quer dar A gente seu não palpite? sabe nem se o São Paulo vai ter gente suficiente. Vai, Depois gente. 2-0 São Paulo. 2-0, e você? 1-1. Nossa, caramba, Salazar. Não, eu tô falando por causa do Demi do São Paulo, só por causa disso. O que está escrito ali? Vamos falar da enquete. Logo mais o Flamengo entra em campo pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, lá no Equador. E é esse o tema da nossa enquete do dia. Quero saber de vocês o seguinte. Vitor Pereira corre risco caso o Flamengo seja derrotado na Recopa pelo Independente Del Valle? Sim ou claro que sim? Não, sim ou não? Eu acho que sim. Aliás, gente, meu machucado aqui é que eu queimei com a panela, tá? Tá todo mundo pergunta aqui, que é esse machucado? Eu boto o band-aid, fica pior, tiro o band-aid, fica mais feio ainda. Eu queimei com a panela porque eu tenho muito jeito na cozinha, tá? Então, Vitor Pereira corre risco? Acho que corre risco sim. E vocês, o que vocês acham? Votem lá no site gazetesportiva.com. Eu não acredito que ele corre risco. Não acho que ele vai ser demitido depois dessa partida. Não, mas já pesa. Mas eu acho que ele se coloca sob risco. Vai começando a encher Ele o copinho. vai ficar sob risco. Aliás, falando em risco, para a gente perceber como todo mundo está sob risco, o Paulo Baier foi demitido do Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo é líder do grupo dele no Paulista. Ele levou o Botafogo à Série B do Brasileirão. A estreia na Copa do Brasil acontece agora dia 1º de março e os dirigentes do Botafogo decidiram demitir o técnico Paulo Baier. Mas por quê? Qual a justificativa? Tomou uma virada agora, com gol nos acréscimos, mas, gente, peraí, refém do próprio sucesso. Diferente do caso do VP. Para mim, vai se colocar sob risco. A situação do VP, para mim, é a seguinte: já tiraram a frigideira do armário, né? Ela está em cima do fogão, de forma despretensiosa. Se perde hoje, eles acendem o fogo e já põem a frigideira. Já ele entra em processo de fritura. Daqui a pouco põe o ovo. Entendeu? Então, ou seja, Aí a frigideira... Mas você acha que esse processo de fritura vem da onde? Já vem. Imprensa, torcida ou jogadores? É geral, pressão. Os jogadores não creio, assim, a gente já acompanha a distância. Eu também acredito que não. Eu não creio, mas em termos da pressão, redes sociais, por ter perdido o título, por ter passado o vexame no Mundial, se agora na Recopa não vai bem, por isso que eu tô falando, a frigideira já tá ali em cima. Porque não começa bem, né? Normalmente, não termina bem. Olha, vamos voltar a falar do Campeonato Paulista. A competição vai chegando ao final da fase de classificação e uma coisa tem chamado a atenção, que é a seca de gols dos centroavantes do trio de ferro. Eu vou chamar essa reportagem daqui a pouquinho, porque eu acho que o Alexandre Silvestre já está lá, não está lá? Está posicionado? Agora sim, boa noite, Alexandre Silvestre. Boa noite, Michele. Eu sempre estive aqui. O áudio é que não chegou até aí, mas deu tudo certo. Agora estamos no estádio do SIC, em Sorocaba. Você me perguntava se vai encher, se está chovendo. Tá calor, vai encher. Teremos aqui mais de 10 mil pessoas no Walter Ribeiro para São Bento e São Paulo. Nuvens perigosas nos arredores aqui do estádio. Casa estará cheia num jogo importante para todo mundo. Se o São Paulo ganha hoje aqui, garante a vaga nas quartas de final e continua brigando por pontos, porque é importante ser o primeiro na classificação geral para ter a vantagem de jogar em casa a próxima fase. Seja nas quartas, seja na semi, seja numa final em 2 jogos, decidida em casa a partida da volta. E justamente o Salazar mencionou, o São Paulo ganhando aqui recupera a vice-liderança no geral, porque no geralzão mesmo o Palmeiras é que tem a melhor campanha. Já o São Bento vem de 5 jogos sem vitória,
3 derrotas seguidas, mas é o vice-líder do grupo do Corinthians e está brigando também para fugir de rebaixamento, porque o regulamento desse Campeonato Paulista é muito complicado, é muito esdrúxulo, né? Para usar uma palavra menos agressiva. Então o time pode se classificar, mas também tem que tomar cuidado para não ser rebaixado para a segunda divisão, porque os 2 piores do geral vão para a Série A2 do Campeonato Paulista. O Rogério Ceni terá novidades aqui, terá um time diferente e eu volto já já com a escalação do São Paulo, com essas novidades, mostrando um pouquinho mais do clima desse jogo no interiorzão de São Paulo. É São Bento e São Paulo, o jogo do Santos, minha querida. Muito bem, Alexandre Silvestre. Considerações? Então, o jogo contra a Inter de Limeira, o São Paulo construiu a vitória, definiu a vitória, obviamente, no segundo tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo complicado, deu ainda aquela impressão, como o São Paulo, como disse o Salazar, tem muitos problemas de desfalque, departamento médico lotado, o São Paulo ia passar apuros. No segundo tempo, o time jogou muito bem, muito bem. E isso fica um alento, Salazar, para o Rogério, mesmo sabendo que tem as suas limitações no elenco, para ele saber que ele pode contar, pelo menos, com um grupo mais fortalecido. E aspecto moral para esse jogo contra o São Bento, o time chega em alta mesmo com muitos desfalques. E a volta do Luciano, pelo que disse o Silvestre, deve ser confirmada e isso é muito bom, né? Eu tô curioso para ver a escalação que o Silvestre vai trazer. Eu tô curioso porque eu já falei aqui da última vez que eu estive aqui na bancada, entendo que o Rogério Ceni precisa adaptar o time, um pouco do que o Lázaro fez no Corinthians, mudou o esquema para se adaptar aos jogadores, principalmente por causa do Galopo. Sim. Quando ele veio com o papo de que o Galopo ou joga na função do Luciano ou na função do Caleri, aí deixa o cara mais no banco, mas o cara entra e faz gol. Para mim é muito simples. Ele tem que adaptar o esquema para o São Paulo jogar de uma maneira que o Galopo entre e jogue. Então eu estou um pouquinho curioso. Você pode pegar o Lázaro, que o Lázaro fez com o Roger Guedes, quando o VP lá atrás falou que não dava para jogar, Roger Guedes e Yuri, essa história toda. O Rogério tem essa oportunidade, vamos ver. Beleza. E o José Paes chega agora diretamente do Parque São Jorge para completar as informações sobre a seca de gols do Yuri Alberto. Mesmo sem balançar as redes, o centroavante corintiano tem ajudado bastante a equipe, né, Zé Paes? Boa noite. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. Exatamente isso, a seca é de gols do Yuri Alberto nessa temporada, só marcou um golzinho, né, há mais de um mês lá contra o Água Santa na vitória do Timão por 3-0, de lá para cá participou de 5 jogos, não marcou mais, mas é bem verdade que ele tem ajudado de um outro jeito, com assistências, né? Ele é o atacante que mais assistências deu nesse Campeonato Paulista, por exemplo, agora em 2023, já foram 3 até agora, e como a gente viu aí na reportagem do meu querido Alexandre Silvestre, quem vem dando conta do recado ali no ataque é o Roger Guedes, né? Artilheiro do Corinthians na temporada com 7 gols, artilheiro do Campeonato Paulista também. Mas o Corinthians, o setor ofensivo do Corinthians como um todo, tá muito bem nessa temporada, né? Principalmente, claro, o Campeonato Paulista, que é o campeonato que a gente está vendo agora. Já são aí 14 gols do Corinthians em 10 partidas no Paulistão desse ano. É o terceiro melhor ataque. Tá atrás só do São Bernardo, que como os amigos aí, o Garrafa e o Salazar comentavam, tá muito bem no Paulistão desse ano, 18 gols marcados, tá ali na caça do Palmeiras, né? No grupo D, também está atrás do São Paulo, que tem 17 gols marcados, apesar de todos os percalços aí, o time do técnico Rogério Ceni muito bem nesse quesito no setor ofensivo. Então, o técnico Fernando Lázaro está tendo, coisas positivas, né? Nesse começo de temporada, são muitas as coisas positivas e, claro, o setor ofensivo aí dando muitas alegrias para o técnico do Timão. Aliás, o Fernando Lázaro foi questionado justamente sobre esse momento do Yuri Alberto, né? Nessa seca de gols. O Yuri Alberto na temporada passada foi muito bem, foi o cara do ataque. Agora o Roger Guedes assumindo essa função e aí, nesse momento. E a gente vai escutar então o Fernando Lázaro falando justamente sobre isso, sobre essa seca de gols do Yuri Alberto nesse comecinho de 2023. Vamos conferir. O Yuri já fez gol, já deu muitas assistências e tem participado ofensivamente, criando situações. E defensivamente também é um atleta agressivo, recuperações de bola nesse jogo, o jogo anterior, recuperando bola, gerando situações de gol, mesmo que não seja assistência direta. É um atleta muito importante para o time e já tem gol também. Enfim, agora está 3, 4 jogos, ele teve uma lesão que tirou e ficou alternando, está recuperando ali o melhor momento dele, ainda diferente de outros que já vem numa sequência direta, essas interrupções, como para ele, para Fausto, para Maicon, para todos que tiveram isso, vai tirando ainda essa sintonia de início de temporada, mas ele tem ajudado a equipe de uma forma muito grande e o gol vai sair com naturalidade. É um atleta que tem virtudes, já provou a capacidade dele em falar do Yuri em relação a fazer gols, mas ele tem ajudado a equipe também de outras formas que são tão importantes quanto.
Tá, então, Fernando Lázaro aqui no Gazeta Esportiva. Muita gente dizendo que o Yuri Alberto vem jogando numa posição que não é a dele, que no ano passado ele rendeu mais, porque o Corinthians tinha um outro esquema, é bem verdade. Nesse ano o Fernando Lázaro vem atuando ali com o Losango, né? O Renato Augusto sendo esse homem de ligação e uma dupla de ataque de fato com o Yuri Alberto e também o Roger Guedes. Um dado importante, viu, Michele, amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, é que o trio Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto, esse trio ele é responsável por quase 80% dos gols do Corinthians nesse Paulistão. 11 gols tiveram aí algum tipo de participação desse trio, Renato, Roger e Yuri Alberto. Então são caras muito importantes que vão se revezando. O Roger nesse momento num protagonismo muito maior em relação a fazer gols, mas claro, o Renato Augusto que marcou o primeiro gol dele aí contra o Mirassol nessa temporada de 2023, um cara muito importante, o grande meia do Corinthians, quem sabe até o grande meia do futebol brasileiro, e o próprio Yuri Alberto ajudando com assistências, que é como ele vem conseguindo atuar nesse início de 2023, mas claro, é um grande jogador, daqui a pouco desencanta aí a fazer gols e vai ajudar muito o Corinthians, claro, nessa temporada de 2023. Devolvo para você, Michele, para vocês poderem falar um pouquinho dessa seca aí, dos camisas 9 aí do campeonato aqui de São Paulo, dos grandes aqui de São Paulo, vocês poderem falar também aí um pouquinho do Yuri Alberto, que não tá marcando gols, mas tá ajudando, né, Michele? Valeu, Zé. Isso que é importante. Não está fazendo gol, mas está participando das jogadas, das assistências e tudo mais. E a que se deve essa falta de gols dos atacantes? Me parece um processo natural de início de temporada. Você vai falar, peraí, Garrafa, mas o Corinthians é o mesmo Corinthians do ano passado, o Palmeiras. Mas você pega esse Corinthians, é um Corinthians diferente no aspecto da forma de jogar. Você tem o Lázaro chegando, é uma outra postura. Claro que o Lázaro vai ter que adaptar esse time, não deixar o Roger Guedes, o Yuri Alberto tão de costas para o gol, né? Mas então esse processo de adaptação leva tempo. E no Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras também passa por mudanças, né? Saíram alguns jogadores, poucos, é verdade, mas o Palmeiras está no processo de adaptação e principalmente o Endrick. É um processo de 16 anos, né? Mas é uma cobrança natural de quem veste a camisa do Palmeiras, Salazar. Já no Santos, chegou Dair Helma, o material humano não é dos melhores, não é o Marcos Leonardo que está fazendo jogar em cima do Marcos Leonardo não dá, né? E no São Paulo mudou mais de meio time, então vejo com naturalidade, mas é óbvio que centroavante é cobrado para fazer gols, tá aí a reportagem para isso, já está sendo chamada a atenção nas redes sociais, torcida falando, mas me parece um processo natural, Salazar. Processo natural, aconteceu a mesma coisa com o Yuri Alberto quando ele chega ao Corinthians, ele demorou um tempinho para desencantar, depois marcou seus gols, mas assim, eu discordo de qualquer tempestade em cima do Yuri Alberto, particularmente, como trouxe ali o José Paes, porque ele não está jogando mal. Não, ele está sendo útil, inclusive. Ele está sendo extremamente útil. Aqui nos dados do Footstat, 7 jogos, ele ficou 3 jogos fora por causa do tornozelo. Quando esteve em campo, muitas vezes, na saída do campo, disse: estou jogando ainda de maneira limitada por causa do meu tornozelo. Jogou um pouquinho ali no sacrifício. Mesmo assim, 4 assistências para gol e 1 gol, são 5 participações diretas, sem contar aquele momento que ele dá o penúltimo passe, participa. O Roger, mas apesar disso, Salazar, não pode desperdiçar o poder de fogo do Yuri Alberto. Exatamente. Né? A questão é, quantos gols o Yuri Alberto desperdiçou? Não. A gente não lembra. Ele não estão sendo criadas oportunidades. Exatamente. A bola acabou que está sobrando mais para o Roger Guedes. O Roger Guedes perdeu um gol embaixo da trave agora na última partida. Foi um cruzamento do Yuri Alberto. Seria mais uma assistência dele com mais um gol do Roger Guedes. Então, acho que para o torcedor do Corinthians, principalmente, o importante é que a dupla está funcionando. O Corinthians tem uma dupla de ataque. Um é o artilheiro do campeonato, o outro é o jogador que mais deu assistência. Mas você sabe que se o 9 não marca, ele fica incomodado. Ele fica incomodado, mas eu acho difícil o Yuri Alberto estar preocupado. Eu acho que é o que você falou. É uma questão natural. Vai sair o gol naturalmente. O que eu acho que o Yuri Alberto precisa cada vez mais pegar rápido é a adaptação a esse novo sistema. Ele até naquela exclusiva que ele deu aqui ao Gazeta Esportiva, ele falou sobre isso. É diferente, eu caio um pouco mais para as pontas agora. Eu acho que ele já começou a entender a movimentação, tanto que as assistências estão surgindo assim. Tá faltando, eu acho que aquele último movimento para receber a bola em condição de gol. O Yuri Alberto não está fazendo gol, mas ele não está perdendo gol. A bola não está chegando para ele finalizar. Você acha que esse Corinthians está mais confortável? Você sente esse Corinthians mais confortável em campo com o Lázaro? Muito mais. O ambiente é muito diferente, mas dentro de campo, o Renato joga numa posição que agora o Renato rende mais e diz que joga mais. Eu vou dar um exemplo. O Renato jogou naquele campo encharcado contra o Palmeiras, um jogo difícil e tudo mais. O pessoal falou, vixe, o Renato agora, por causa da questão física, só volta no mata-mata. Não, se fosse o Vitor Pereira, só voltaria no Natal. Exatamente. No Natal, entendeu? Então é um Corinthians
mais leve em campo, jogando melhor, mais tranquilo, nas posições que a galera gosta. E o Olha Roger Juliano. Guedes também, né? Roger Melhorou Guedes. muito, Ou seja, né? Eu saí de férias, né? E quando eu voltei, o problema do Vitor Pereira, né, virou a solução do Lázaro. Esse Exato. problema, Ele arrumou o time. O que era problema e virou solução, tem nome, Roger Guedes. Era o problema do Vitor Pereira, não, porque não dá, porque ele, não sei o quê. O que o cara tá jogando, meu? Aí é questão do técnico. Então, só para lembrar, né? Méritos para ele, né? Bom, matematicamente, só o Palmeiras está garantido na próxima fase do Paulistão, certo? Mas todo mundo anda fazendo conta, seja para saber se vai classificar ou se vai obter alguma vantagem no mata-mata até a final. Vamos olhar com o José Paes. Tem muito torcedor por aí que eu sei que anda parecendo aquele meme lá da Nazaré de tanta conta que a galera tá fazendo nesse finzinho de primeira fase do Paulistão. Mas, pra sorte e alegria de vocês tudo aí, eu existo no planeta Terra, então senta e relaxa que eu vou te contar agora o que cada um dos 4 grandes aqui de SP precisa pra garantir uma vaguinha no mata-mata do estadual mais disputado do Brasil. É um processo que você vai fazendo ao longo. Em nenhum momento, em nenhum dia, eu falei sobre rebaixamento aqui dentro. Praticamente livre do rebaixamento, o Santos ainda sonha com um lugar nas quartas de final e para chegar lá, o Peixão tem que vencer o Corinthians e o Ituano e torcer para que Botafogo ou Red Bull Bragantino tropecem. O Santos tem 13 pontos, um a menos do que essas duas equipes no grupo A do Paulistão. Dá até pro Peixuto se classificar com uma vitória ou um empate, mas aí a disputa poderia depender do saldo de gols. Já o São Paulo só depende dele mesmo para liderar a chave B. O tricolor tem 17 pontos junto com a Água Santa, mais um jogo a menos. Para se garantir no mata-mata, bastam 2 pontos em 3 partidas e claro que a ideia é brigar por um lugar melhor na classificação geral. Essa briga pela segunda posição, por você decidir até uma semifinal no seu domínio, ela é importante pra gente. O Corinthians está virtualmente classificado para a fase eliminatória do Paulistão. A equipe do técnico Fernando Lázaro tem 9 pontos a mais do que São Bento e Ituano no grupo C. O Palmeiras é a única das 16 equipes do campeonato que já está classificadíssima para a próxima fase. Líder da chave D com 21 pontos, umzinho só a mais do que o São Bernardo, o Verdão tem que continuar com o pé embaixo para seguir na primeira posição do grupo. Todos querem ganhar. A gente aqui no Gazeta Esportiva dá conta de tudo para você aí do outro lado não perder nenhuma conta do Campeonato Paulista. Muito bom. Fala, o que você queria falar? Você queria falar? A briga pela classificação geral. A grande dúvida, né, é referente ao Santos. E o Santos ele pode ficar mais vivo em função desse Palmeiras e Bragantino. Um resultado normal, o Palmeiras vencer o Bragantino, e aí alimenta a possibilidade desses 2 jogos que restam ao Santos, dele buscar a classificação. E seria um grande barato para o campeonato. Paulistão realmente é um campeonato forte, pode falar, essa história de Paulistinha, não, é importante. Veja o que aconteceu no Corinthians e Palmeiras, tamanho dessa rivalidade. Todos tem os jeito, torcedores não é? gostam. Então, sempre cheio. E aí se você tiver os 4 grandes com essas boas equipes do interior, ganha muito o campeonato. É um baita atrativo. Eu não acredito que o Santos vai passar, muito pelo que o Santos precisa fazer, eu acho difícil. Não é das mais simples a tarefa. Muito por causa do Santos, nem pela combinação. Acho que o Santos dificilmente vai vencer essas 2 partidas. Eu acho que para mim a grande questão aí é a classificação geral. Como o Garrafa falou, o pessoal já está com a classificação encaminhada, vai acontecer. A questão para mim é entender como é que vai ficar essa classificação geral, porque com esse regulamento de jogo único, se você pegar ali um clássico, um jogo único na casa do rival, eu acho que para mim essa é a minha curiosidade. Muito bom. Você emagreceu, né? Depois que você voltou do Catar, né? Você emagreci? Eu tô olhando. Eu acho que você deu uma emagrecida. Eu tô olhando. Ele falando da classificação e eu achando, acho que o Salazar emagreceu. Porque você falou que você Quem tinha voltou engordado... de férias agora foi o Garrafa. Não, Vamos olhar o pro Garrafa Garrafa. também emagreceu, mas você emagreceu. Porque você falou que voltou mais cheinho do Catar, mas agora já tá aqui, ó, magrinho. Ó, coitadinho. Ô, Fernanda, alimenta a criança aqui. Ó, o Mesa Redonda do último domingo contou com um convidado muito especial.
E para nossa alegria, temos os bastidores da visita desse jogador aos estúdios da TV Gazeta. Reportagem do nosso estagiário, Miguel Pereira. Salve, salve, galera, beleza? Hoje teremos o nosso reencontro com a Caixa Surpresa, um dos quadros mais queridos do nosso Gazeta Esportiva. E é claro que para esse retorno triunfal, precisaríamos contar também com um reforço de peso de um convidado muito especial. E daqui a pouco ele já deve estar chegando aqui nas dependências da Gazeta. Vamos lá buscar o nosso convidado misterioso? Uma dica, hein? É jogador do Palmeiras. Vem comigo. O convidado de hoje chegou aos 50 gols pelo Palmeiras contra o Corinthians no derby da última quinta-feira. Ele é o 5º maior artilheiro do Verdão no século. Em 3 anos de Palmeiras, ele soma 8 títulos com a camisa do Verdão. E para fechar com chave de ouro, o convidado de hoje é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Então, como vocês já viram, o nosso convidado já está aqui, então chega pra cá, Rony Rústico, nosso querido rei das bicicletas. Como vai, Rony? Tudo bem, tudo certo. Então, vamos explicar como funciona a dinâmica aqui da Caixa Surpresa. Dentro de cada envelope, temos uma imagem na qual representa o tema que você vai falar aqui pra nós hoje. Beleza? Pode pegar aqui, qualquer um que você quiser. Palmeiras. Me sinto um cara muito privilegiado por estar vestindo a camisa do Palmeiras, por estar representando milhares de palmeirenses. E com certeza o Palmeiras, para mim, eu falo que é minha segunda família, porque hoje eu virei um torcedor. Acredito que se eu perder, eu mesmo me sinto triste e também representa a minha família, que é toda palmeirense também. Mais 2. Professor. Homem. É um cara sensacional. Acredito que cada jogador tem um pouquinho para falar sobre ele, mas eu acredito que eu mesmo sou suspeito a falar sobre esse cara. É um cara sensacional. É um cara que vai ter sempre o meu respeito. A respeito do Abel na seleção brasileira, como você vê isso? Deixa o cara no Palmeiras. Vamos pro nosso último? Scarpinha. Scarpinha, fica, Scarpinha. Scarpinha, fica não, vai embora. Esse bicho é chato pra um caramba, meu. Tem mais ninguém pra fazer o cubo mágico? Brincadeira. Esse cara aqui é um cara sensacional, um cara extrovertido, um cara que é alegre. É um cara também que passou muitas coisas no clube, superou muitas coisas. E fiquei muito feliz por ele também, por ele ter dado a volta por cima. Mostrou para as pessoas que ele tinha um potencial e um valor muito grande. Então, é um cara que tem a minha admiração, um cara que me deu muitas assistências no passado. E fica meu carinho, a minha admiração por ele, não só como profissional, mas sim como por pessoa que ele é. Perfeito. Valeu? Rony, obrigado, viu? Valeu. É isso aí, Rony parou aqui a TV Gazeta domingo, saía palmeirense de tudo quanto era lugar aqui. Foi muito legal a participação dele. E a gente estava falando aqui dos centroavantes, o Rony é o melhor centroavante do Palmeiras. Sem ser centroavante. Mas será que ele não é centroavante? Talvez ele seja. Você sempre foi um cara de beirada, né? Ele foi um cara de beirada, mas ele era um cara jovem. Mas veio como beirada. Cara que se adapta. O cara que colocou ele como centroavante, que o Abel colocou ele como centroavante, cara, ele deu conta do recado. Inclusive o Abel fez isso no derby agora, porque ele entra com o Endrick no meio, Rony por uma ponta, Dudu pela outra, não dá certo, o Corinthians abre o placar, o Abel muda e Rony de centroavante. O cara faz 2 gols e começa a incomodar e tudo mais. O Endrick está em processo de maturação, está crescendo. Hoje, o Rony, para mim, é o melhor centroavante do Palmeiras.
É sinal do futebol paulista. Pelo que ele tá jogando, é ele que tá colocando a bola pra dentro. Ele tá botando a bola pra dentro. Ele tá cumprindo a missão do atacante. Exatamente, talvez sim. Né? Pela grande fase do Rony, foi espetacular ter o Rony no Mesa Redonda. Vai estar convidado. Deu um depoimento muito sincero, né, Michele? Como sempre é o Rony, então, foi muito, muito bacana mesmo. Olha, o Rony deve ser titular do Palmeiras amanhã contra o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. E quem traz as informações do Verdão hoje aqui no Gazeta Esportiva é o Luca Castilho. Boa noite, Luca. O Abel vai com força máxima para essa partida? Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Salazar. E uma boa noite especial para você que acompanha o Gazeta Esportiva de casa. E sim, Michele, o Palmeiras vai com força máxima para enfrentar o Red Bull Bragantino amanhã, às 9h35 da noite, no Allianz Parque. Isso porque, apesar de liderar o Grupo D e fazer uma excelente campanha, né, o Palmeiras é o único invicto do campeonato, a equipe quer garantir a liderança geral do Paulistão. E a principal vantagem para quem garante essa liderança é jogar em casa nas quartas de final, que é um jogo único, assim como a semifinal, e o segundo e decisivo jogo da final também sendo jogado sobre os seus mandos. Então o Palmeiras quer garantir isso para jogar na frente da sua torcida no Allianz, já garantir essa margem maior, né? Esse ponto positivo. O Palmeiras atualmente, em 9 partidas, ganhou 6 e empatou 3. Então tá em festa com a torcida, tá em festa com todo mundo, mas mesmo assim, os jogadores do Palmeiras estão pregando muito respeito ao Bragantino. A gente vai escutar um pouquinho agora o goleiro Everton, que foi um dos principais destaques no derby contra o Corinthians. Contra o Bragantino, a gente sabe que é sempre um confronto duro, um confronto difícil. A gente sabe que está dentro da nossa casa, vai com certeza o estádio mais uma vez cheio, o torcedor vai nos apoiar e a gente quer fazer um grande jogo, a gente vai fazer um grande jogo e vai em busca da vitória, que esse é o nosso objetivo, sabendo da dificuldade do adversário, enfim, é um campeonato muito difícil e é o nosso objetivo, sim, fazer o maior número de pontos, terminar essa primeira fase do campeonato aí na primeira posição. A gente está muito bem, continuar fazendo o que a gente vem fazendo, manter esse padrão de atuação, de performance, jogo a jogo. Acho que é mais um grande jogo e na nossa casa agora e com o apoio do nosso torcedor a gente espera fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos. Então é isso, o Palmeiras deve entrar em campo amanhã contra o Bragantino com Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Murilo, Gomes e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael e Veiga, e na frente, Hendrick, Rony e Dudu. E olha, eu vou trazer 3 dados aqui que podem animar o torcedor palmeirense. O Palmeiras não perde no Allianz Parque há 18 partidas, isso somando todas as competições. O Palmeiras nunca perdeu como mandante para o Bragantino, outro ponto muito importante. E uma pessoa que quer muito essa vitória, sabe quem é? É o Abel Ferreira. Ele pode conquistar o jogo 100, a vitória número 100 à frente do Palmeiras. Um técnico multicampeão, que já conquistou tudo pelo Palmeiras e agora pode chegar à marca de 100 vitórias à frente do Palmeiras. Então, só repetindo, o jogo vai ser amanhã contra o Red Bull Bragantino, aqui no Allianz Parque, às 9h35 da noite. E você confere tudo no Gazeta Esportiva, tá bom? Valeu, Luca. Brigadão. Um beijo pra você. Então, o retrospecto e o prognóstico é muito bom pro palmeirense, né? Jogo de Série A. O Red Bull Bragantino é um dos 5 clubes aqui que disputou o Campeonato Paulista que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que tende a ser um grande teste para esse time do Palmeiras, que vem de um derby onde o Palmeiras de repente se viu confrontado pelo Corinthians de uma maneira que não acontecia há muito tempo. Vai jogar em casa agora contra outro time de Série A, contra o Red Bull Bragantino. Vejo que é uma necessidade de resposta, não por isso a escalação que o Luca mandou pra gente ali. Força máxima. Estou curioso para ver como é que o Palmeiras vai reagir. E força máxima por quê? Porque o Abel já entendeu que é o Campeonato Paulista. O primeiro Paulista dele, lembra? Ele jogava com os reservas, ele entendeu o que é o Paulista, tanto é verdade que ele, no segundo ano, ele conquistou o título. Sim. Em cima do São Paulo, foi um título importantíssimo. E aí, aquilo que a gente está batendo na tecla, e o Salazar aqui, da importância desses jogos restantes, em termos de classificação, é em função desse número. O Palmeiras não perde há 18 jogos em casa. E o Palmeiras, o retrospecto de vitórias também não é bom. Demorou para vencer a primeira mas são 18 jogos sem derrota em casa. Sim. E isso pesa muito para o Paulista e o Palmeiras deve ter a vantagem até o final do campeonato em decidir sempre no Allianz Parque. E vai estar todo mundo secando, porque um empate, seja um empate, não nem seja uma derrota, mas um empate do Palmeiras deixa ali Corinthians, São Paulo, todo mundo meio que de olho. Opa, será que dá para pegar a classificação geral ainda? Então, assim, jogo interessante.
Novo contato com o Alexandre Silvestre lá em Sorocaba com as informações do duelo entre São Bento e São Paulo. A gente já tem a escalação do tricolor, Silver? Já. Fresquinha, acabou de sair do forno, Michele. Rogério Ceni manda a campo hoje, ó, o Rafael no gol, o Natan na lateral direita, Alan Franco e Beraldo na zaga, com o Caio Paulista, recentemente contratado, jogando na lateral esquerda. Meio campo com o Luan ganhando oportunidade para começar jogando, primeiro volante, Nestor saindo um pouco mais para o jogo. O Luciano fazendo aquele papel de segundo atacante, voltando para criar ali no meio também, flutuando entre a meia cancha e a peça ofensiva. Nas beiradas, o Galopo, artilheiro do São Paulo, com 6 gols do Campeonato Paulista, numa ponta. O Wellington Rato na outra e o Caleri, que só marcou um gol até agora no Paulistão de centroavante. Essa é a escalação do São Paulo, que tem a volta do Luciano depois da suspensão e uma novidade no banco de reservas. Pela primeira vez, o Alisson aparecendo, sendo relacionado na temporada. O Alisson que está com muitos problemas pessoais, particulares, foi dispensado até, contou com a colaboração, do São Paulo Futebol Clube e está voltando hoje. Veio com a delegação e fica no banco de reservas. Eu vou dar uma passeadinha agora pelo estádio do SIC aqui em Sorocaba, que é um estádio muito bacana. Hoje teremos aqui perto de 11 mil torcedores, carga máxima, ingressos esgotados. Torcedor do São Paulo entrando aqui pelo lado das cabines de TV. Quero mostrar um pouquinho desse movimento, bem tranquilo. A família, que legal aqui, ó, o garotinho no colo do papai, o senhorzinho de bengala aqui, vindo no sacrifício pro jogo. Tudo bem, meu querido? Tudo bom. Quanto vai ser o jogo? Qual o seu nome? São Paulo 2-0. São Paulo 2-0. Oldir. Sua graça? Oldir. Oldir. Quanto que você pagou, Oldir, pra ver o jogo hoje? Metade. Metade de quanto? Eu não sei quanto que estão ingressos. 60. Era 120, né? Pagou 60. Aposentado já, velho. Já ser de graça, né? Já foi no passado, né? Vou. Vai lá arrumar seu lugarzinho, ó. E junto com os torcedores que vão chegando aqui, a família. Tudo bem, querida? Qual é o seu nome? Tudo jóia. Daniela. Daniela. Palpite pra hoje. São Paulo 4-1. 4-1. Esse aqui é o maridão, né, Daniela? Seu nome, cara? É, Adam. E aí, Atan? Atan ou Adam? Adam. Adam, e o pequeno? Esse é o Pedrão. E aí, Pedrão, beleza, cara? Toca aqui, meu. Quanto vai ser hoje, filho? São Paulo. Vai ser São Paulo, né? Quanto? 3-0? 3-0. Você bota fé em título ou chegando em semifinal, no máximo numa final, tá bom? Tem que ser título, pô. Tem que ser título. Tem que ser título? Lógico. Beleza. Então tem que ganhar hoje para garantir a classificação, porque os 3 pontos hoje garantem o São Paulo na próxima fase. Eu com o Rafa, com o Almeidinho, agora vou dar uma circulada aqui pelas arquibancadas do estádio do SIC. Vou levar você junto comigo aqui, ó. Já dá para ver o gramado ali, os times já chegaram, daqui a pouquinho os jogadores estarão no campo de jogo realizando o aquecimento. O Almeida vai mostrando para você o clima aqui do estádio, a galera comportadinha. A nossa cabine fica aqui em cima, viu, Michele, amigos do Gazeta Esportivo, ó. É uma dessas casinhas aqui em cima que o Almeida vai mostrar para vocês. Agora eu quero ver se essa torcida vai agitar. Aê, torcida do São Paulo! Vai ou não vai? E qual que é a música que vocês vão cantar hoje aqui? Vai, vamos embora! Levanta aí! Não me deixa na mão! Vamos, gente! Vamos, São Paulino! Ó tricolor, tudo bem amado, as suas glórias! Precisei dar um empurrãozinho na massa aqui, Michele. Esse é o clima pro jogo dessa noite. A bola rola às 19h30. São Paulo e São Bento, São Bento e São Paulo, minha querida. Olha, você fica aí pra animar esse povo, porque com você é uma coisa, sem você é outra coisa, entendeu? Muito bom, Silvestre, grande nosso animador de torcida. Fala, O Silvestre, ele vai na torcida do Corinthians. Ele desmonta o cara lá que tá fazendo churrasco pra ele, fala que o Corinthians é freguês do Palmeiras. Ele faz um boletim no meio da torcida do Palmeiras, no boletim do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians. Muito pela torcida do Palmeiras. Aí agora ele vai na torcida do São Paulo, agita a torcida do São Paulo. Ó, tricolor! Se deixar, ele tira o lugar da T-Líder lá. O Silvestre. Muito bom, Alexandre Silvestre, arrasou. Sobre o que o Silvestre trouxe, primeira coisa, né? O rapaz ali, o seu Odir, se eu não ouvi errado, 120 pilas, um ingresso salgado, hein? São Bento e São Paulo. Pô, 120 reais é caro demais para o torcedor brasileiro hoje em dia. Enfim, sobre a escalação, Galopo lá na ponta. Sim.
Eu, particularmente, não gosto. Mas o Galopo não estava dando certo no outro lugar. O Rogério disse que quando ele joga lá, ele tá jogando meio improvisado, que não é dele. O Rogério disse isso. Isso. Por que ele fez Sim, isso? Vamos ver como é que vai ser essa movimentação dele com bola rolando. Vamos ver, né? vamos aguardar. Ó, mas essa escalação que o ó. Silvestre trouxe é o Galopo lá na ponta. Ele não é ponta. Se vai dar certo, pode ser que dê certo, não sei. O Luciano pode acabar indo um pouquinho mais à frente, o Galopo voltar ali para fazer um revezamento. Talvez essa venha a ser a ideia. O lugar que o Galopo tá fazendo gol é onde? No lugar do Luciano? Ele já jogou em vários lugares, né? Onde ele tá rendendo mais, segundo o Rogério, é mais centralizado, ou como meia, ou até uma espécie de falso 9 no lugar do Caleri. Quando ele joga pela ponta, o Rogério disse, ali não é muito a dele, o próprio Galopo disse isso. Só que o cara tá entrando e fazendo gol. Durante o jogo mesmo, alguns jogos ele começou na ponta, terminou mais pro meio. Eu, repito, para mim, há uma necessidade de alteração de sistema para colocar o São Paulo de uma maneira que se adapte melhor ao elenco que o São Paulo tem hoje. E não acho que o maior problema nesse momento é que também o Rogério não tem nem esse elenco à disposição. E existia uma possibilidade, uma expectativa de que ele poupasse o Elton Rato e também o Alan Franco, e isso não aconteceu. Repetindo o que a gente está falando aqui, a importância do campeonato, desses jogos na reta final, principalmente entre Corinthians e São Paulo, na briga para ver quem chega à frente para levar vantagem no suposto confronto aí entre essas duas equipes. E acho que o São Paulo tem essa necessidade, até mais urgente que a do Corinthians. Corinthians, claro, também está em formação, mas me parece já um passinho mais à frente. Hein? Me parece que está um pouquinho mais adiantado. Rogério, repito, deve chegar no mata-mata ainda com o São Paulo longe do ideal. Hoje é dia dele aqui no Gazeta Esportiva, nosso querido mestre Alberto Helena Júnior, chegando com um olhar de mestre, analisando a volta do Lucas Lima ao Santos. Será que ele gostou? Dá uma olhada. Oi, meu anjo. Curioso caso de Lucas Lima. Esse poderia ser o título de um documentário sobre a volta do craque à Vila Belmiro. Paródia daquele filme sobre o velho que vai rejuvenescendo até virar bebê. Lembra? A bem da verdade, no caso de Lucas Lima, não se trata da corrida contra o tempo, mas sim uma questão de espaço. Pois o Lucas Lima só existiu até aqui na Vila Belmiro. Fora de lá, o meia parecia ter sumido no anonimato dos bancos de reserva que ocupou desde quando foi para o Palmeiras, depois de brilhante passagem inicial pelo Santos. De repente, volta sob o olhar reprovador da torcida peixeira, hein? E em 2 jogos apenas resplandece, tirando o seu time do buraco em que estava metido. Dá para entender, meu amor? Beijos! Para entender tudinho, mestre. E o Lucas Lima vai ter oportunidade de mostrar que realmente está dando a volta por cima já nessa quinta-feira em Brasília, onde o Santos joga pela primeira fase da Copa do Brasil. O que a gente pode esperar dessa Copa do Brasil? É tudo que o Garrafa gosta. Opa, mas ainda mais acertou na mosca. Um monte de clássico, um monte de mata-mata. Um monte de jogo legal, um monte de torcida indo pro estádio. Um Corinthians e Flamengo na final, você viu. O que a gente teve lá no Maracanã, você viu. A gente teve aqui em São Paulo, a gente sabe o que é. E outra coisa, né? Ela já vai se valorizando por si só e esse aspecto financeiro mostrado na reportagem pelo Salazar é algo importantíssimo. Não acho legal. A competição? Tinha que ser no Brasileirão esse valor. Ah, sim. Mas a CBF, de alguma maneira, claro, ela trata a Copa do Brasil melhor do que ela trata o Brasileirão. O Brasileirão, para mim, tinha que ser o carro-chefe. Quanto que é? Eu também entendo. Quanto que ganha? É 40, preciso confirmar, se eu não me engano, 45 milhões. Só faz pergunta difícil. Quanto que é? Se eu não me engano, 45 Salazar, milhões. a CBF, no meu entendimento... E na outra é 70? É quase 80, 70. Eu concordo com você que ela tem que valorizar e muito o Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante do país. E como ela desvaloriza a competição? Com esse fato da Libertadores se arrastar até o final do ano e o mesmo com a Copa do Brasil. Mas é porque os clubes priorizam as Copas. Não, mas é porque ela sabe que vai perder o Brasileirão. Essa o história Brasileirão da Liga vai virar Liga, a CBF vai perder o Brasileirão, então ela quer transformar a Copa do Brasil num torneio grande, porque vai ficar com ela. Acaba quando a Copa do Brasil? Daqui a 7 meses, setembro. Então... Aí você tem um pouquinho de espaço ainda para focar no brasileiro, mas ela está enfraquecendo realmente o brasileiro. Eu entendo a movimentação, mas eu não gosto. O Brasileirão é o carro-chefe, certo? Então a Copa do Brasil, pô, você coloca os melhores times, você dá a maior premiação. Mas você acha que é o carro-chefe? Os clubes não acham? Não, o Brasileirão não. Não acham, por quê? Todo mundo considera o Campeonato Brasileiro o campeonato mais importante do país. É o mais importante, mas na hora de priorizar, quando você tem Libertadores, Copa do Brasil, eles priorizam Se você tiver que escolher um título, Brasileirão ou Copa do Brasil, qual você escolhe?
Brasileirão, Copa do Brasil? Brasileirão, claro. Então, é isso. Para mim, é isso. É mas, até em função da importante, premiação... a Copa do Brasil é legal, mas Brasileirão... Último contato imediato de primeiro grau com Alexandre Silvestre em Sorocaba com as informações desse jogo entre São Bento e São Paulo. Fala, Silver. Olha que céu bonito. Contato de primeiro grau foi de... É, de primeiro grau. Olha lá. É isso, Michele, é isso. É poesia no ar para vocês. Olha que entardecer maravilhoso em Sorocaba, no interior de São Paulo. Estamos aqui a aproximadamente 90 quilômetros da capital paulista. O estádio Walter Ribeiro recebendo já um bom público. A torcida do Bentão lá do outro lado. A torcida do Tricolor aqui pro nosso lado. Jogadores do São Bento já no gramado fazendo o aquecimento. São Paulo daqui a pouquinho sobe para fazer também esse aquecimento em busca dessa vitória que vai classificar o Tricolor para a próxima fase. São Bento tá brigando também por vaga na próxima fase para escapar de rebaixamento. Vai entender o Campeonato Paulista, regulamento maluco. Ó, quero mostrar também ali em cima, Almeida, tem torcida do Tricolor lá em cima, que são 2 setores aqui, 2 pavimentos do estádio. E eu vou conversar com essa moça que tá comendo uma pipoquinha aqui. Tudo bem, querida? Como é que você chama? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Você sabe quem é o Luan? Sei. O volante. Ele vai começar jogando hoje. Merece? Se Deus quiser, vai ganhar. Vai ganhar? Vai. Vai ganhar? Você, meu querido, como é que você chama? André. E aí, André, Luan merece uma escalação aí no time titular? Com certeza. Ele é o meu primeiro volante. Ele seria o seu titular? Sim, Mas titular. o Mendes? Ah, não, ele fica na reserva por enquanto. Mendes reserva? É, sim, com certeza. Ou os dois juntos. Gostei dessa aí, ó. Torcedor do São Paulo marcando presença, eu vou tentar puxar uma ola. Será que rola? Vem cá, Almeida, vem cá. Rapidinho, vai. Vamos ver se a gente consegue levantar a ola. Ô, pessoal, vamos fazer a ola. Nós estamos ao vivo na TV Gazeta. Eu vou contar até 3. Vocês vão levantar e fazer a ola comigo, ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Obrigado! É isso aí, Michele. É o Gazeta Esportiva no meio do povão, minha filha. Vamos, São Paulo! É do jeito que ele gosta. Faz a ola aqui, ó. Vamos fazer a ola nós 3. 1, 2, 3. E tem que abrir aqui, ó. 1, 2, 3 e... E ó, o Osmar Garrafa é nota? É nota? Que nota que ele é, Pacheco? Nota 10. Opa! E o Alexandre Silvestre, que nota que ele é? Nota 10. Boa! E o Salazar, que nota que ele é? Nota 10. E o Laerte Vieira, do Jornal da Gazeta, que já tá lá posicionado, todo elegante? 10. Aê! Muito! E o Gazeta Esportiva, que nota que é? Nota 10. Muito bem, olha. E o Abel já fica atento. E a se gente vai faltar... encerrar com o Sambão da Mocidade Alegre, foi campeão aqui de São Paulo. E no Rio, quem depois foi campeão? Amanhã, né? Depois de 9 anos, ela volta a ganhar seu 11º título. Acho que vai ser a Portela no Rio, que minha mãe falou da Portela Maravilha. E foi pro 0,1, disse o Oswaldo. Apertadíssimo. 0,1. Bom, resultado da nossa enquete. O Vitor Pereira corre risco caso o Flamengo seja derrotado na Recopa pelo Independente Del Valle? A maioria disse que sim, né? 80% dos votos. E o Sambão da Mocidade, que foi campeã? Põe aí pra gente, Pachecão, terminar. O nosso Pachecão é nota 10 também. Amanhã a gente tá de volta com novidade no Gazeta Esportiva, hein? Fique de olho. Beijo. Jornal da Gazeta agora. Tchau.